Então veja bem que Jesus já vem com galardão quando ele vem buscar a igreja. Não quer dizer que vai entregar na hora que encontrar com a igreja. Primeiro tem um julgamento. Então esse julgamento acontece, segundo se acredita, que acontece logo após o quê? O arrebatamento da igreja. A igreja sobe, então vai acontecer o julgamento aí, que é o tribunal de Cristo. E eu acredito que será na Jerusalém Celeste. Então entraremos lá, e lá então cada um será julgado e receberá os galardões a que tem direito, segundo a palavra de Deus, segundo as promessas de Deus. Então nós podemos imaginar, por exemplo, olhando para Paulo, Paulo, Pedro, João, Filipe, Estevão. Então nós podemos olhar para esses homens assim e vermos a diferença de galardão deles para nós. Imagine. Então se a gente recebe aí um galardão, enquanto a gente recebe eles devem receber pelo menos uns 1000, a mais do que a gente. Por cada um que a gente receber, eles devem receber uns 1000, porque são homens que deram realmente as suas vidas pelo Evangelho. Homens que sofreram muito pelo Evangelho, se esforçaram muito. Então, a diferença é muito grande. A gente fica aqui, às vezes, reclamando por qualquer coisinha, se lamentando, se fazendo de vítima. Imagine a vida desses homens. Imagine o sofrimento, a angústia, a perseguição. Então, Paulo, você pode ler, você vai ver quanta coisa Paulo passou por causa do Evangelho. Quanta coisa. Frio, fome, perseguição, foi dado como morto, apanhou quantas vezes. Muita coisa ele passou por causa do Evangelho. Então, a diferença é muito grande. A gente, por qualquer coisinha, acha que está fazendo muito, que está sofrendo muito, só porque alguém às vezes falou mal da gente, às vezes alguém maltratou a gente, ou às vezes você, quem sabe, você até chegou a levar um murro por causa de Jesus, por causa de fazendo a obra de Deus. Então você já acha que fez muito. Imagine comparar com Paulo, por exemplo. É um absurdo, Mas lembre-se, todos receberão galardão. Pode ser 1, 2, 3, mas todos receberão. Então existem aqueles que receberão muito, e existem aqueles que receberão pouco. Existem aqueles que vão receber mais ou menos de acordo com o que fizeram. O importante mesmo é estar salvo. Todos ali são salvos. O mais importante é isso. Agora, é evidente que Deus espera que nós produzamos alguma coisa na sua obra, que recebamos muitos galardões. Para isso que ele colocou, por isso que ele escolheu cada um de nós. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, é evidente que cada um de nós fomos chamados por Deus para produzir no reino de Deus. Para sermos o quê? Abundantes na obra do Senhor. Fazer muito, se dedicar muito. Cada um de nós foi chamado assim. Essa é a esperança de Deus quando nos chamou para o seu reino. Nós devemos corresponder a essa expectativa de Deus. Tópico 3. Quem será o juiz? Não temos dúvida e podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, que o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo, como está em 2 Timóteo 4,8. O Pai entregou a Jesus todo o juízo. Veja João 5,22. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Isaías 43:13. Então, é fácil aí essa resposta, Quem julgará no tribunal de Cristo? Então nós temos aí certeza, ninguém duvida disso, ninguém discute isso, que é o próprio Jesus Cristo que estará aí para julgar-nos. E o julgamento é um julgamento justo. Não existe como
haver dúvida, engano, nada disso. É um julgamento justo. Somente 3 pessoas, né, nós sabemos que podem nos julgar: Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que é o quê? Deus. Então Deus é que pode nos julgar, é somente Deus. Nenhum homem, nenhum outro ser poderia fazer esse julgamento. É Deus mesmo. Na parte 2 nós temos aí então as obras do crente e o julgamento de Cristo. Tópico 1, a precisão do julgamento. Tópico 2, ouro, prata e pedras preciosas. Tópico 3, as obras que perecerão. Então vamos ver aí. Tópico 1, a precisão do julgamento. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus Cristo. Muitos fazem a obra de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Estes buscam satisfazer seus interesses pessoais, buscam seus próprios galardões. Mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Então veja bem, muita gente está aí fazendo a obra de Deus direto. Faz muito, tem gente que trabalha muito para Deus. Tem gente que trabalha pouco, tem gente que nem trabalha para Deus. Agora, quem sabe aquele que nem trabalha vai receber o mesmo que aquele que trabalha muito? Porque tem gente que trabalha muito, faz muita coisa mesmo, produz muita coisa. Tem muito resultado também. Mas a motivação está errada. Então pode ser para ganhar uma eleição, pode ser para ter uma posição social, pode ser por um salário que está recebendo. Então veja só, a motivação é importante. A motivação é amor, é trabalhar para Deus, sem esperar nada em troca. Então a motivação aí é muito importante. Então às vezes a pessoa está trabalhando para conseguir fama, ou para conseguir uma posição social, ou por dinheiro, ou para poder cumprir o seu papel diante da sociedade, mostrar serviço, porque precisa mostrar um serviço, é obrigação, senão as pessoas podem desconfiar que ele está ganhando muito sem fazer nada. Então, essa motivação aí que Deus quer que seja o quê? Movidos pelo amor de Deus derramado em nossos corações. A obra de Deus deve ser feita por amor. Ame as pessoas. Dê a sua vida por elas. Sofra por causa delas. Então Paulo diz, olha, nós ficamos pobres para que vocês enriqueçam. Olha só que coisa interessante. Parece que hoje os pregadores, os cantores, os líderes de grandes igrejas, parece que eles pensam exatamente o contrário. Vocês empobreçam para que nós enriqueçamos. Parece que eles pensam assim. Olha só que coisa interessante. Mas a Bíblia diz que nós devemos o quê? Nós empobrecemos para que vocês enriqueçam. Nós sofremos para que vocês fiquem felizes. Olha só que coisa interessante. Quem é que quer carregar essa cruz? Veja bem, o Evangelho é bem diferente daquilo que estão pregando por aí. Mas lá o que diz? O fogo de Deus, né, vai passar por essas obras e vai mostrar. Queimou é porque a motivação estava errada. Agora, o fogo queima o que é queimável, né? Mas o fogo purifica aquilo que é purificável. Então, fogo passa, queima a motivação errada, as obras feitas por motivação errada. Agora, se a obra foi feita e se foi por motivação correta, quando o fogo passar, vai brilhar mais essa obra. Tópico 2, ouro, prata e pedras preciosas. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Jó 22, 23, 25, Apocalipse 3, 18.
Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Obras praticadas por crentes que têm o espírito quebrantado e contrito. Estas foram feitas em Deus. João 3:21. Ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos dados por Deus, realizamos obras de ouro. Mateus 25:14-20. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas a Deus. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo de redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. Êxodo 30:11-16, Levítico 5:15. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo. 1 de Pedro 1:18, 1 Coríntios 6:20. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. João 17:22. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Filipenses 3:3, Tito 3:5. Então, o que é que o nosso comentarista fez aqui? Ele pegou então aí ouro, prata, pedras preciosas. Então o ouro ele coloca como as obras feitas para a glória de Deus, Deus Pai. Ele coloca aqui a prata, as obras feitas para Cristo, né? Por intermédio de Cristo, para Cristo, e significando que a redenção. E as pedras preciosas, ele coloca aqui como as obras feitas pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo, né? Tudo, é claro, tudo feito para a glória de Deus, mas separados aqui em 3 grupos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele coloca aí essas pedras preciosas como dons do Espírito Santo, né? Que são usados em favor das pessoas. Por isso que pouca gente tem dom do Espírito Santo. Porque os dons não são para ser aproveitados pela pessoa que é usada em dons, mas os dons são para ser usados em benefício dos outros. Veja só que coisa interessante. Por isso que pouca gente tem dom. Porque as pessoas querem benefício próprio, e não dos outros. Não amam as pessoas. Então, para receber o dom do Espírito Santo, você precisa amar as pessoas. Você precisa saber que esses dons é para ajudar os outros. Não é para você próprio. Então, veja bem que esse primeiro grupo aí é interessantíssimo, né? Que são obras feitas para a glória de Deus. Sem visar o que? A glória do homem, a fama ou o dinheiro. Não, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, para que o Pai seja exaltado. Quer ver uma obra interessante que é feita para a glória de Deus e que está sendo deixada de lado? É a oração de intercessão. Aquelas pessoas que oram pelas outras pessoas, que estão interessadas em ajudar as outras pessoas em oração. Mas são pessoas que não aparecem. O que está acontecendo? Por que o círculo de oração está se acabando? Porque o círculo de oração, antigamente, orava pelas pessoas, pegava o nome da liderança de todas as pessoas que estavam doentes, oravam, mas o círculo de oração não aparecia. Era um trabalho feito para a glória de Deus. O intercessor legítimo, ele ora, muitas vezes na sua casa, no quartinho lá de madrugada, orando pelas pessoas, pela evangelização do mundo, mas ninguém sabe, ninguém viu. Então ele faz o quê? Para a glória de Deus. Ele não recebe prêmio, nem elogio, nada. Não recebe nada não. Ninguém nem sabe às vezes. Então é preciso fazer mais essas obras para a glória de Deus. Não fazer para ser visto, mas fazer para a glória de Deus. Invista mais nesse tipo de obra. Esse tipo de obra aí dá galardão, porque essa obra é considerada uma obra de ouro. Quando o fogo vier, vai brilhar essa obra. Então muita gente vai ficar surpreso, que às vezes a pessoa que nem é visto, ninguém nem sabia que ele fazia alguma coisa no reino de Deus, mas estava lá todo dia de madrugada orando, intercedendo pelas pessoas, pelos países, pelos missionários, né? Estava ali intercedendo. Ninguém às vezes nem sabia.